era uma determinada área do cérebro dele que era estimulada. Vamos imaginar que fosse esta parte aqui, a parte direita, superior, enfim, uma parte era estimulada. Então, interessante, hein? Aí eles pegaram e a mesma coisa. A pessoa deitou lá no aparelho de ressonância magnética e aí ele mostravam a figura da Pepsi, a imagem da Pepsi e mesma coisa, né? Apenas de mostrar, eles verificavam ali qual área do cérebro que também era mais estimulada. Eles verificaram que era uma área totalmente diferente da Coca-Cola. Aí falaram, interessante, hein? Aqui nós temos uma descoberta muito bacana, muito bacana. E foram analisar qual eram as áreas do cérebro que eram estimuladas. Pegaram o da Pepsi. Aí verificaram o seguinte, que a área do cérebro estimulada, vamos imaginar que era totalmente contrário, oposto ao da Coca-Cola, eles repararam o seguinte, que a área que era estimulada da Pepsi era a área da razão, era a área lógica. A razão por quê? Por quando a pessoa ela via aquele símbolo da Pepsi, ela naturalmente tentava trabalhar argumentos lógicos para justificar a sua escolha. Como talvez, poxa, tem um preço melhor. Poxa, o sabor é mais adocicado. Poxa, tem perto da minha casa. Poxa, a embalagem dela é mais criativa. Enfim, eram argumentos lógicos. Já quando se deparavam com o da Coca-Cola, duas áreas eram estimuladas. Duas áreas receberam a maior quantidade de oxigênio, que era a área relacionada à emoção e a área relacionada à memória, principalmente a memória de longo prazo. O que isto se referia? O que isso quer dizer? Que quando as pessoas olhavam, viam o símbolo, o logo, a cor vermelho Coca-Cola, trazia para ela sentimentos ou emoções positivas, lembranças da sua infância, lembranças talvez do seu primeiro aniversário, com a garrafinha de 1 litro da Coca-Cola de vidro em destaque. Ou talvez até o primeiro encontro de namoradinhos, tomando uma Coca-Cola. Ou talvez a propaganda de Natal dos ursinhos, né, que causam tanta emoção em nós, não só os brasileiros, mas também os norte-americanos. E a memória por quê? Memória de longo prazo. Porque a marca Coca-Cola já estava catalogada na mente desses consumidores, já estava armazenado. Armazenado em quê? Naquela memória de longo prazo, aquela que guarda informações, aquela que nós recorremos para tomar decisões automáticas. Recebo um estímulo, o que acontece? Ao invés de ter que pensar muito em relação à decisão que eu tenho que tomar, não, eu vou lá e já pego naquele lugarzinho que está guardado, que está condicionado. Por isso que nós preferimos a Coca-Cola em detrimento da Pepsi. Por isso que quando esses consumidores, eles literalmente estão vendo este produto, a sua preferência pela Coca-Cola. E mais ainda, por isso que o teste cego falhou. O teste cego, eu não conseguiria enxergar a cor, a marca da Coca-Cola. Interessante? Interessante. Aí vai mais ainda. Isto é o que nós conhecemos como neuromarketing. Este foi o início dos estudos em neuromarketing. Isto quer dizer que o neuromarketing, ele começou, existe uma certa discussão, tá? Quando que começa o neuromarketing, porque nós temos o pesquisador Gerald Zaltman, que ele já falava a respeito do estudo do cérebro bem antes de 2001,
Existem artigos acadêmicos que também falavam sobre o estudo das neurociências aplicadas ao marketing de uma época anterior a isso, mas convencionou-se de que esse experimento da Inglaterra, do Montague, que chama o doutor, esse experimento ele foi o demarcador do que nós conhecemos como neuromarketing. A partir do quê? Da releitura do desafio Pepsi. Então, o que é o neuromarketing? Eu procuro ter... Existem várias definições sobre neuromarketing, em relação ao neuromarketing. Eu gosto da mais simples, né? Porque a simples é mais fácil para você guardar e aí você pode adaptar ela em outras situações que você gostaria de usar. Então, para mim é o seguinte, o que é neuromarketing? Neuromarketing são o quê? Técnicas ou métodos de pesquisa que procuram ler as respostas não verbais do consumidor. Isso, para mim, é o conceito de neuromarketing. Ou seja, muitas vezes o consumidor não consegue verbalizar o que realmente ele deseja, mas o seu corpo expressa, mas a sua visão talvez indica, mas os seus micromovimentos faciais ele deu alguma dica, mas o seu cérebro ele explicita o que você vai decidir. Isto é o neuromarketing. Para alguns, o neuromarketing ele é o uso das metodologias ou de métodos, independente de qual a ciência, para o estudo do comportamento do consumidor.